E agora vamos para o Cadeira na Calçada com um cidadão que tem uma tese bastante complicada e muito oportuna. O direito à cidade. O direito à cidade, ou seja, o que o cidadão pode esperar, pode reivindicar, pode exigir na qualidade, na condição de cidadão na cidade onde vive. É o doutor Natan Pinheiro. Chega aí, meu irmão. Bom dia. Bom dia, professor. Como vai? Se abanque aí. Obrigado. Para começar a conversa, um presente para você. Um livro que tem algumas coisas de Teresina. Natan, vamos ser direto, preciso e exato. De que instrumental jurídico-legal o Estado dispõe para dar à cidade um mínimo, eu digo um mínimo mesmo, de sustentabilidade e propiciar ao cidadão a qualidade, uma qualidade de vida digna? O que o Estado tem? A Prefeitura, o próprio Estado, o que essa coisa chamada, esse ente jurídico chamado poder público tem em matéria de lei para preservar e proteger a cidade? Bem, professor, atualmente nós temos uma legislação que é bastante discutida, bastante ampla, porém o que mudou desde a criação dos primeiros institutos de proteção ao patrimônio é a perspectiva de aplicação desses institutos. Os primeiros institutos que nós conhecemos são tombamento, registro, inventário. Acontece que são institutos que eles trabalham a preservação de forma isolada. Ele considera o bem ou aquele conjunto de bem, um acervo, como algo a ser protegido. O que veio mudando ao longo do tempo foi a perspectiva sobre o entorno, sobre todas as influências que aquele bem, aquele patrimônio passam a sofrer. A proteção dada a esses patrimônios, a esses bens tutelados juridicamente, ela, digamos, é um pouco ainda desconhecida por parte da população e pela próprio poder público, né, que desconhece, às vezes, o próprio instrumento que está lidando. Para tentar se solucionar essa situação, o Brasil passou por diversas legislações, diversas revisões de legislação. Isso culminou com a perspectiva que veio seguindo a tendência internacional de se pensar a cidade como um todo. A cidade como um ambiente de convivência, de confluência de interesses e também divergências e influências externas, que a globalização é um fator que muito influencia os municípios piauienses, né? A gente vê bastante essa situação da cópia do moderno, digamos assim, e de influência que justamente veio com o modernismo, que é um momento histórico na história da humanidade que se iniciou no século XX, aproximadamente, e que veio, digamos, influenciando a forma de construir e ocupar a cidade. A cidade, por exemplo, que nós temos um exemplo como essa influência moderna, é Brasília, que é a capital do Brasil. E assim as demais cidades ao longo do Brasil passaram a incorporar esse princípio. Doutor Natan, me dê só um minuto aí. Brasília foi construída, pensada pelo Niemeyer, para não ter problemas urbanos. Isso. O trânsito deveria fluir naturalmente, acidentes nem pensar, muitos espaços verdes. Eu estive em Brasília há pouco tempo e o trânsito, pior que eu já vi na minha vida, está em Brasília hoje. Nos horários de racha, ninguém consegue mais andar. O que deu errado em Brasília, doutor? Nesse ponto é o que foi identificado, né, ao longo dos tempos sobre esse problema do planejamento urbano. O que acontece? A cidade de Brasília ela foi construída com um modelo imposto. Não houve participação popular. Com as reformas da legislação, com a discussão sobre a forma de participação popular, viu-se que as consultas que eram feitas eram meramente por amostragem, eram pontuais. Elas não consideravam a participação exata do cidadão e não participavam, digamos assim, em todo o processo de criação e revisão das legislações. Um instrumento jurídico que surgiu ao longo do tempo e que é muito importante, muito pouco discutido, é o Estatuto da Cidade. Esse instrumento jurídico, que é a Lei 10.257, de 2001, ele regulamenta um artigo importantíssimo na Constituição Federal, que é o artigo 182 e seguintes, que trata da política urbana. Por que é importante falar dessa política urbana para a preservação do patrimônio histórico brasileiro? Porque hoje em dia nós vemos a influência que tem da evolução das cidades, o crescimento das cidades sobre esses patrimônios. Há uma dilapidação, uma depredação por ocupação irregular desses patrimônios e muitas vezes pelo não incentivo do poder público sobre eles. Sim, mas aí eu quero entrar bem onde você falou. O que o poder público pode oferecer?
O cidadão herda um casarão antigo da família, do avô, do pai, de um tio-avô e tal. E, de repente, preservar esse bem não é barato, porque precisa de cuidados especiais, a mudança de um teto. O teto tem que ser mudado, mas tem que respeitar a telha, o caibro tem que ser retirado, mas tem que colocar outro igual, isso tem custo. Ele restaura essa coisa e aluga por R$5.000, quando muito, em Teresina. Ele derruba isso, transforma no estacionamento, ele fatura R$5.000 numa semana. Como proteger esse bem, doutor? Qual é o papel do Estado? Onde é que o Estado, a Prefeitura entram aí para oferecer ao dono efetivamente não, aquele que é o herdeiro daquele bem, que garantia ele tem de que não vai ter prejuízo com aquele imóvel ao longo do tempo? Bem, nós temos duas situações distintas. Uma é a preservação de fato, ou seja, de fato está sendo preservado, há uma conservação daquele patrimônio. A outra é a preservação legal, quando eu digo que aquele bem é protegido. Em Teresina, por exemplo, nós temos uma legislação muito vasta, a Lei 3.563, que é municipal, ela prevê uma lista de imóveis que são tombados, não são tombados, na verdade, eles são protegidos, eles são albergados por essa legislação, e que sofrem uma restrição à sua construção. Esses imóveis, em Teresina especificadamente, que vêm sofrido essas alterações, essas demolições, são esses imóveis que são listados nessa legislação. O município poderia e deveria, nesse caso, ter um maior poder de controle e fiscalização sobre essas obras, ter um maior poder de polícia. Acontece que o problema nisso aí tudo é que, infelizmente, não só Teresina, como outros municípios em todo o Brasil, não conseguem efetivar o poder de polícia que é concedido a eles. Eles não conseguem fazer valer as normas que eles criam. O cidadão, o bom bem está protegido. Ele pega na calada da noite, mete um trator, uma escavadora, derruba tudo e paga uma multa de R$600. Compensa, não é? Sim, economicamente muito interessante para ele. Acontece que o valor econômico, nesse caso, ele revela um dado preocupante. Historicamente, nós temos sempre esse alijamento, esse distanciamento do cidadão da participação. Se nós temos a legislação que ela é meramente punitiva, que é o exemplo que nós temos de legislações ao longo dos anos, nós temos ainda esse afastamento. Não se cria uma coisa que todo artista, toda pessoa preocupada com a cultura tem, que é a identidade com aquele bem, a identidade com o espaço em que ele vive, que é um dever de cuidado do gestor. O gestor tem que ter essa preocupação em cuidar da participação popular. Não é um dever que o gestor deve ter, é um cuidado, mais do que uma obrigação. O partícipe, nesse caso, do processo de preservação, ele dá resultados muito mais amplos, inclusive conseguindo inserir no meio em que ele vive valor econômico a esse bem. Se nós formos, por exemplo, para Paris, que é um exemplo de tombamento, exemplo de cuidado, nós temos casas como, por exemplo, La Roche, do Le Corbusier, que com certeza não vão valer R$5.000, R$10.000. São milhões de reais que vão valer aquela casa, que é moderna, que atualmente aqui no Piauí nós temos a ojeriza ao estilo moderno. O estilo moderno é um estilo característico, como eu disse, do século XIX e XX, e que é a máxima aqui das construções em Teresina. Em Teresina, que é uma cidade muito, muito nova, sim, digamos assim. Bem, você, meu irmão que está em casa, esse cidadão, doutor Natan, vai estar no seminário que o Gilson está organizando e promovendo. Na semana passada nós conversamos aqui sobre isso. Noites de História, e o tema vai ser o quê? O tema vai ser justamente esse. Direito à cidade. No caso dele, a legislação, os instrumentos que existem para preservar o que ainda sobrou em Teresina. Meu irmão, minha irmã, eu tenho dito isso centenas de vezes. Não transforme Teresina num acampamento de beira de estrada, onde você está vivendo por uns tempos, enquanto você ganha um dinheiro e vai embora. Maristela está na Espanha, é louca por Teresina, e quando chega aqui se sente triste com as deformações que ela vê. A cidade passa, doutor, por transformações tão violentas que é praticamente impossível você se situar em Teresina. Aquela casa que estava lá na semana passada, hoje não tem mais. Precisamos cuidar disso, não é? Sim. Imediatamente, sob pena da cidade ficar completamente desfigurada. Sim, e essa é uma situação que ela se repete ao longo dos anos e que a população pouco vê o que está acontecendo. Não existe esse cuidado, não existe um acervo, não existe livro do tombo, não existe acesso à informação sobre quais são os bens a serem protegidos. A ausência de conhecimento sobre o que deve ser protegido ou não é o pior mal que nós temos hoje em dia no combate a esses tipos de situação.
E a legislação, ela dá ferramentas para que se possa ter a responsabilização. Acontece que a responsabilização ante a perda de um bem inestimável não tem mais retorno, né? Um bem que tem identidade cultural, histórica, ancestralidade, representa um simbolismo para a cidade, e isso é deformado, faz com que toda a população perca um referencial. Não há um ponto de partida. Quer dizer, aquele imóvel que estava ali, aquela casa onde eu comprava o picolé do Abraão, que ainda está preservado, Sim. né? O Abraão é um caso para a gente louvar. A casa que ele montou em Teresina há mais de 60, talvez 70 anos, permanece absolutamente igual. Ele não mudou nada. O pãozinho do seu Cornélio, aquele prédio ali na esquina, continua. Precisamos preservar essas coisas, porque isso, é exatamente isso o que faz com que a população aprenda a amar a cidade. Quem é que vai trazer essa cajuína aí hoje, menino? Ou não tem cajuína? O Pedinho está com dengue. O Pedinho, sempre que começa a chover, quem é? Quem é que traz essa cajuína aí? Chega aí, menino. Ó, obrigado. Vem cá, meu irmão. Bora tomar aqui uma cajuína, produto típico da terra. E olha, participe desse seminário para ouvir a palestra dele, a palestra de Olavo Pereira e de pessoas que efetivamente têm compromisso com a cidade. Sucesso, doutor. É uma alegria tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua participação.